Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Quero convidá-los a adentrar o meu lar, a fim de que possamos festejar a Páscoa, o aparecimento de Jesus depois de todo o seu sofrimento, a Maria de Magdala, depois a sua mãe, aos discípulos, a 2 discípulos em Emaús e depois a muitos outros, a mais de 400 na Galileia, quando diante deles foi elevado aos céus. Voltaria depois também a aparecer a muitas pessoas, inclusive a Paulo de Tarso, que se dirigia a Damasco com a finalidade de prender, torturar e matar Ananias. E ele aparece a Jesus no esplendor da sua grandeza espiritual, de tal sorte que Paulo, que chamava-se até então Saulo, cai do cavalo e fica cego, vai para a pensão totalmente modificado e com essa lesão na vista que para todos era incompreensível. Vai até Ananias e diz a ele que procure Paulo na pensão onde ele se recolheu, a fim de conversar com ele e curá-lo da cegueira. Ananias até se assusta, porque diz: como? Eu vou em busca de Saulo que me persegue para curá-lo? E Jesus insiste com Ananias, que está ainda com medo, justificado, de ir até o representante do Sinédrio, o discípulo de Gamaliel. E o cura, e Paulo se transforma num divulgador das lições deixadas por Jesus. Ele vai por todas as regiões onde há os gentios a pé e vai pregando e vai formando núcleos cristãos e escreve para eles cartas apostólicas fantásticas, das quais nós temos depois Lucas, o médico, seu discípulo, que vai também escrever os evangelhos baseado no que os discípulos contam e naquilo que Maria de Nazaré, que vivia com João Evangelista, contou para ele. Então nós estamos hoje festejando a vida. Apesar de toda a violência sofrida, Jesus venceu a morte e voltou para proclamar que há um outro mundo do qual ele veio e para o qual voltou, e estará conosco até o final dos tempos. Então, onde se reunir 2 ou mais pessoas, ele estará presente. Então, convido-os a fazer o culto comigo e peço licença para adentrar no lar de vocês. Somente quero lembrar que hoje, 21 de abril, a nacionalidade brasileira lembra o seu maior mártir, aquele que se tornou o líder espiritual do Brasil e passou a trabalhar incansavelmente, como já o fazia antes do reencarne, passou a trabalhar pela nacionalidade brasileira junto com outros expoentes, representantes de outros países, de outras nacionalidades, num Conselho Mundial pelo benefício da humanidade. Voltou, depois da vida de Tiradentes, a trabalhar junto a Kardec para trazer as lições de Jesus explicadas e redivivas. Já no século passado e retrasado, há mais de 150 anos, a fim de que o Evangelho não se perdesse, não fosse corrompido nem adulterado. Então nós estamos hoje festejando
a ressurreição de Jesus, vencendo a morte, e a presença entre nós do líder da nossa nacionalidade, Joaquim José da Silva Xavier, alcunhado Tiradentes. Bom, vamos fazer a nossa prece e depois ver o que o Evangelho nos reserva no dia de hoje. Jesus, na data em que se comemora o teu retorno de uma forma evidente, tocante, para que todas as pessoas, toda a gente, já não pranteassem tanto o assalto da morte, sabendo que tu a derrotaste em todas as partes deste planeta, de leste a oeste, de sul a norte. Mestre querido, se conosco mais uma vez, com as lições tão profundas que precisamos aprender, para exemplificá-las no nosso dia a dia, para que possamos saber agradecer a oportunidade da vida e sabermos viver. Jesus amado, se conosco, através de todos aqueles que padeceram, através dos séculos para seguir-te, e também aos cristãos que foram atacados no Sri Lanka, na véspera da Páscoa, minutos antes do momento que marcaria o dia da sua ressurreição. Se com todos aqueles que partiram, ampara também aqueles que ficaram, aliviando a dor dos seus corações. Se conosco, Senhor, mais uma vez, obrigado por este dia, por esse domingo abençoado, pelas lições que nos deste e nos dás, para que encontremos no amor a solução, espargindo a sua luz e implantando a paz. Muito bem, eu escolhi um trechinho de um acontecimento com o Chico, corria o ano de 1950 e o Ramiro Gama foi lá em Pedro Leopoldo junto com várias pessoas, e entre elas a Dona Maria Luísa e a esposa e outros amigos, né? O Carlina. E o Chico recebeu mensagens durante aquela noite e na hora de falar com Maria Luísa, que ele levara, diz para ela: olha, Maria Luísa, que era a esposa do Ramiro, né? O tio Tonho está aqui presente. Também Martinho da Rocha e Dona Antonieta. Como ela havia perdido um parente há pouco tempo chamado Antonieta, ela perguntou se tratava dessa pessoa. E o Chico disse: não, é uma vizinha sua que morreu há pouco tempo. Aí ela se lembrou que quando estava saindo de casa, a filha da Dona Antonieta disse a ela: você vai para o Chico, por favor, coloque o nome da minha mãe nas preces da reunião. Ela havia se esquecido completamente de colocar o nome e na hora que falaram Antonieta, ela pensou que seria a parente que havia falecido há mais tempo. Então, o Chico era aquela antena maravilhosa que sabia falar com cada um. E virou-se na hora que estava preenchendo um livro de autógrafo para uma senhora chamada Marcela e disse: ao seu lado está uma senhora,
chama Maria Luísa. Ela diz, eu acho que deve ser um parente que faleceu há muito tempo. O Chico falou, não, é uma senhora que em 1945 era sua amiga na França. E por conta da guerra, ela que trouxe você para o Brasil. E essa irmã Marcela ficou admirada, porque não havia falado nada para o Chico. Ele disse, ela era cega. Ela diz que vocês desenvolveram uma linda amizade e que ela vem te acompanhando e procurando te auxiliar desde aquela época que ela veio para o Brasil com você, te trazendo lá da França. Então, veja, são coisas assim, fora de série, que aconteciam com o Chico o tempo todo. Não apenas quando ele psicografava, mas quando ele recebia uma visita, quando ele autografava um livro, quando ele conversava com alguém, quando ele procurou muitas vezes as pessoas em sonho, e quando ele aparecia mesmo aos médiuns videntes desdobrado e tomando atitudes. São muitos os casos, né? Agora vamos ver se a gente sorteia aqui do nosso saquinho, tá cheio de papéis que ainda não saíram, uma mensagem, eu não sei qual. Eu vou pegar um monte e vou soltar aqui e vamos ver o que vai sair, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que eu vou ficar na mão. Então, aqui, ó, já são muitas. Vamos pegar uma aqui, das que caíram. Eu não enxergo nada sem o óculos. Vamos pegar o óculos, então, e ver qual a página que nos coube para estudarmos no dia de hoje. É a página 250. E a sequência dela, vamos ver o que vai sair. Qual o capítulo, o que vai sair? Lá, 249. 250 é o final do capítulo 19. Vamos ver qual é o tema. A fé transporta montanhas. Então, é o poder da fé, a fé religiosa, a fé inabalável, e aí tem muitas outras coisas. Agora, tem uma mensagem, encerrando aqui, de um espírito protetor, que não deu o nome, em Paris, em 1863, sobre a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem, de sua destinação futura, e a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob um aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé. Isto é, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? Então aqui ele está falando que a fé durante muito tempo foi somente observada num sentido religioso.
Mas há pessoas que têm fé, por exemplo, num processo no qual está trabalhando para conseguir que a justiça seja feita. Há pessoas que têm fé em pesquisas que estão elaborando a fim de alcançarem a cura, a melhoria da qualidade de vida do maior número de pessoas encarnadas na Terra. Há pessoas que têm fé nos seus estudos quando buscam contatar, através de instrumentação, através de médiuns, através de pesquisas, o plano espiritual. Há criaturas que usam a fé para conquistar o espaço sideral através de satélites, através de instrumentação, a fim de saber o que acontece em locais bastante distantes do planeta Terra. Então a fé pode ser a fé de um pai, de uma mãe, naquela criança que ele abriga e que espera venha a se tornar uma pessoa excelente, uma pessoa honesta, leal, que trabalhe, que desenvolva seu ideal e que venha a encontrar felicidade através da própria ação. Então, a fé não é apenas religiosa. A fé religiosa é um dos tipos de fé. É aquela fé baseada em seres superiores a nós, a Deus, a fé em Jesus, a fé em anjos, arcanjos, querubins, serafins, guias, mentores, a fé nos familiares que partiram e continuam muitas vezes nos ajudando, como faziam quando estavam entre nós, a fé no bem, a fé no amor, a fé na luz, a fé no trabalho, a fé na força de vontade, a fé direcionada, porque Jesus curava através da própria evolução. Às vezes, ele pedia a Deus que intercedesse e depois dizia àquele que havia lhe suplicado ou a cura da hanseníase, da lepra, ou a cura da cegueira, ou a mão mirrada restaurada, ou o corpo sem condição de caminhar, podendo voltar a andar, ou pessoas possuídas por legiões de espíritos, por verdadeiros demônios, que se encontravam surdas e mudas e que foram recuperadas, podendo voltar a falar. O Evangelho é pleno de muitas, muitas lições a respeito das intervenções de Jesus. E quando ele está no horto, ele diz para o Pai afastar aquele cálice, mas que fosse feita a vontade do Pai, porque ele tinha vindo para penar na mão das criaturas humanas ainda tão imperfeitas e infelizes. Então, ele, depois da morte, ele ainda volta e retorna para dar um cunho mais forte ainda a tudo que ele pregara, a tudo aquilo que ele fizera, a tudo aquilo que ele ensinara. Então, vamos ver o que mais que esse Espírito fala, porque ele diz que nós temos que ter não apenas a fé nos outros Espíritos, mas também vivenciar isto de alguma forma, uma vontade de querer fazer as coisas. Então, aquelas criaturas que vão no centro, que dão o passe, aquelas que fazem o reiki, aquelas que fazem posição de mãos, aquelas que oram pelos doentes, aquelas que enviam suas vibrações, seus fluidos à distância, e são muitos que fazem isso em agrupamentos, principalmente espíritas, eles estão à espera, sim, dos mesmos tipos de milagres que Jesus operou e depois os seus discípulos.
Então, ele diz que isto, então, agora está no estudo do espiritismo e do magnetismo. Kardec começou, inclusive, com o estudo do magnetismo de Mesmer, até ele esbarrar nas mesas girantes e pegar todos aqueles cadernos com tantas perguntas e tantas respostas, tantas anotações dadas com vagar e muito sacrifício, e que ele organizou e passou a fazer perguntas também aos espíritos através dos médiuns que estavam em contato com ele. A fé é humana ou divina? Segundo o homem, aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher a sua vida de nobre e belas ações, aure em sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não existem mais tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Veja, então eu já havia adiantado um pouco o que esse Espírito fala. Há uma fé divina, que é a fé em Deus, em Jesus, nos mensageiros celestes, nos anjos, arcanjos, querubins. É uma fé divina, baseada em toda uma hierarquia de espíritos e na criação do mundo, que elaboraram leis harmônicas e estão também sempre prontos a ouvir as nossas preces, os nossos pedidos, seja por nós mesmos, seja pelos outros. Então, mesmo em questões materiais, que ocorrem muito hoje, falta de emprego, falta de dinheiro, que levam as pessoas a tanta tristeza e tanto desequilíbrio, mesmo nessas questões, nós temos certeza que a espiritualidade está a postos. Eles não estão querendo que a gente já esteja evoluído, tanto que não precise dos bens materiais e de equilíbrio quando os temos para gerenciá-los também da melhor forma. Então, nós vemos, mesmo nos casos do Chico e de outros médiuns, quantas vezes as questões materiais foram respondidas pelos espíritos, as orientações vieram de como se fazer para vencer aqueles obstáculos, aquelas dificuldades. Dificuldades no relacionamento, entendimento entre as pessoas, as famílias. E existe todo um arcabouço de pessoas que estudam essas questões e também dão orientação. Hoje em dia, há um campo vasto, uma pessoa avisa a outra que uma empresa está precisando de alguém, ou um amigo, quando realmente é amigo, apresenta um companheiro para ocupar um cargo no qual ele possa não apenas desenvolver a sua capacidade e ser útil, mas ainda aferir lucros do seu trabalho para o sustento seu e de sua família. Então é na hora realmente das dificuldades, das aperturas, do sofrimento, da dor, da doença, da penúria, que os amigos se revelam. E a fé também se revela, porque se a pessoa tem fé, ela vai em busca daquilo que precisa, na certeza de que vai encontrar
a solução para os problemas que está enfrentando. Então, aqui tem mais um trechinho pequeno, porque fala também do magnetismo, né? Que é utilizado para o passe, nós damos o passe magnético, e o magnetismo curava, o magnetismo desenvolvia transformações nas pessoas, as quais ele era, inclusive hoje, né? Ele era atuante. Usa-se o magnetismo hoje em dia, ondas magnéticas precisas em algumas células, em alguns locais, no cérebro ou no corpo, curando mesmo com o efeito do magnetismo muitas doenças. Então, o magnetismo, que era ciência, agora muito mais está adentrando o campo da cura. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, ele novamente chama a nossa atenção para a necessidade de utilizar essa fé de uma forma humana e também de uma forma divina. A forma divina é ligando na usina de força lá do espaço, que está aqui também conosco, para que a nossa lâmpadazinha pequena possa se acender. E a fé humana é feita da nossa vontade de querer, do nosso esforço, da nossa abnegação, do nosso devotamento. Então é preciso que a gente seja devoto dessa fé e se esforce para alcançar aquilo que é necessário. E Gandhi sabia isso, por isso pôs o povo inteiro da Índia a orar quando ele se dirigiu à corte da Inglaterra para falar com os lordes para tirar as metralhadoras das praias da Índia. Então a nossa fé deve ter o poder de amenizar a dor onde quer que ela se encontre e também de encontrar as soluções para os nossos problemas, para os problemas dos nossos amigos, dos nossos companheiros, de todos aqueles que se recomendam às nossas preces, às nossas lembranças, às nossas vibrações. Eu quero agradecer ao Flávio e ao Marco Paulo e a esposa Ivani, que me enviaram a foto tirada lá na Feira do Livro. Vocês mais uma vez facilitaram para mim a presença amiga através da fotografia enviada. Então nós estamos no Instagram, estamos no Face, vocês compartilhem, vocês mandem seus comentários. Algumas pessoas pediram que a gente conte alguns casos e nós estamos estudando a possibilidade de vir a fazer alguma coisa a mais. Nós estamos fazendo a resenha sobre os livros do Tomás e nossos contatos com Chico Xavier, porque ele é sempre aquele exemplo maior no qual nós devemos buscar nos espelhar de alguma forma. Não é? Então nós vamos fazer a prece que a Páscoa de vocês seja a alegria plena de todos aqueles que choram a perda dos entes queridos, como Maria chorou, como os discípulos choraram e como nos dói até hoje a lembrança daqueles dias tenebrosos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus o nosso Pai e a todos os amigos que estão no plano espiritual, direcionando tudo aquilo de bom que nos vem a todos aqueles que se recomendam também às nossas preces, encarnados e desencarnados. Jesus amado, abranda a nossa dor,
a dor que sentimos pelo seu sacrifício, pela sua opressão, pela perseguição que te foi feita e que continua a ser feita através dos tempos. Abranda a nossa dor e traz o teu sorriso, o teu amor, a tua presença em nossos lares e segue junto de nós, fazendo com que nossos passos deixem rastros de luz por onde andarmos, onde estivermos e com quem estivermos. Ampara as nossas mãos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas preces e as nossas vibrações, para que sejamos a tua presença e possamos vibrar a excelência dos melhores corações. Que todos aqueles a quem somos gratos recebam a nossa vibração de amor, de paz e luz. E ser conosco, Senhor, imortal e presente, como Mestre sempre, sempre contente na ressurreição da Páscoa, no encanto da cruz. Eu esqueci de falar, espero que vocês tenham pego o copinho com água. Espero que os amigos espirituais coloquem aí os elementos necessários à sua saúde, à sua alegria, ao seu equilíbrio. Feliz semana!